Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para o 21º domingo do tempo comum do ano A. O Evangelho deste domingo se encontra lá em Mateus 16, versículos de 13 ao 20. E é o famoso relato da confissão de Pedro. Esse texto, por exemplo, ele é muito importante, especialmente dentro do relato de Marcos. Mas é claro que a liturgia nos apresenta para este domingo, Mateus. Vamos logo iniciar vendo o que é que o texto nos diz. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. E aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Gente, eu gosto muito desse texto. E aí eu adianto que eu vou explorar muita coisa. Eu sei que já gravei ele várias vezes, porque ele aparece na liturgia inúmeras vezes. Mas eu queria esmiuçar bem direitinho com vocês. Espero que vocês aguentem até o final. Primeira coisa é perceber que diz assim que Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe recebe esse nome porque é em homenagem a César, Augusto César, imperador. Filipe, ele acaba sendo um dos filhos de Herodes. Herodes acabava tendo 3 filhos, um deles era Filipe, e aí Cesareia de Filipe. Essa região ela não estava no centro da realidade religiosa. O centro da realidade religiosa era a cidade de Jerusalém. Então nós estamos aqui vendo que Jesus retira o povo de um local natural, de indagações religiosas, de toda uma cultura religiosa ali envolvida. E Jesus faz essa pergunta, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Primeiro, Jesus usa a expressão Filho do Homem, que é extraída lá do livro do profeta Daniel. Daniel usa essa expressão para falar que um dia viria alguém como um Filho do Homem, que teria poder, que seria soberano, que sobre ele teria todo o poder, honra e glória, e por aí vai. Então Jesus utiliza essa expressão porque era uma expressão messiânica. As profecias que apontavam para um tal de um Messias que viria, embora ninguém entendesse direito como é que seria, Jesus já meio que assume nele. E você pode se perguntar, por que Jesus questiona os discípulos sobre isso? Será que é a insegurança de Jesus? Hoje em dia a gente percebe muito isso. Quando alguém fica fazendo perguntas demais e incoerentes, às vezes reflete uma insegurança. Se Jesus é Deus e ele sabia o que estava na mentalidade daquele povo, por que talvez perguntar isso? Se ele já conhecia e sondava o coração de cada um. Então, primeira coisa, Jesus não está querendo fazer pesquisa de nada. Jesus não é inseguro. Na verdade, Jesus sempre tem essa proposta de fazer o outro poder refletir e pensar. Por isso ele começa dizendo assim, o que é que os outros dizem? Para que depois eles comparem, Os outros falam isso, e vocês que andam comigo? E o povo começa a colocar vários nomes. João Batista, Elias, Jeremias, alguns dos profetas. Ou seja, João Batista também é considerado como um profeta. Alguém muito mais enérgico. Elias é um dos principais profetas do Antigo Testamento. Jeremias, profeta mais uma vez. Ou seja, o povo enxergava Jesus como alguém que vem da parte de Deus, sem sombra de dúvidas, mas ele não seria Deus, não era o Verbo encarnado. Jesus seria apenas um profeta. Assim como outros foram também enviados por Deus, Jesus também seria. E aí Jesus, nesse momento, pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Queria fazer uma pausa para essa reflexão aqui, antes de prosseguirmos. Já parou para perceber que nós somos então os discípulos de hoje? Nós, enquanto igreja, somos aqueles que caminhamos, que conhecemos, que escutamos falar de Jesus? Essa pergunta também é direcionada para nós. Eu lembro que quando eu tenho uma mentalidade pequena, quando eu não entendia muita coisa de Bíblia, eu fazia muitas vezes essa pergunta a mim mesmo e eu sempre dizia assim, que Jesus é meu amigo. Jesus é nosso amigo? Sim, é verdade. Mas
O ponto alto de entender quem Jesus é não é saber se ele é amigo ou não, não é saber se ele é bom ou não, é saber que ele é Deus. É isso que faz a diferença da nossa vida. Porque, por exemplo, nós temos um Cristo que fundou a igreja, mas ele não é apenas uma pessoa sábia, alguém que era bonito, ou alguém que morreu na cruz simplesmente, mas é o próprio Deus encarnado. Isso muda toda a situação da nossa vida e nossa existência. Ok? Então, quero chamar a atenção sobre a modalidade de resposta. E, ao mesmo tempo, podemos pensar o quanto é que a liturgia também nos interpela a pensar qual é a nossa resposta pessoal. O que é que nós dizemos também que Jesus é hoje? Quando alguém nos pergunta quem é Jesus para você, o que é que você responde? Eu faço essa reflexão porque às vezes a gente não tem muita resposta. Estou lembrando agora de uma situação que uma prima minha me contou. Ela dizia assim, que uma certa pessoa foi até uma psicóloga. Essa psicóloga era cristã, mas é claro que no aspecto, né, da área em que ela atua, a gente não trabalha com essa dinâmica. É igual para mim enquanto professor. Eu sou cristão, declaradamente, mas na sala de aula eu não fico falando sobre Deus, sobre Cristo, enfim. E aí uma pessoa chegou e essa pessoa estava desejando cometer suicídio. E ela disse, me convence em 1 minuto que eu não devo me matar. Ora, a psicóloga, por ser cristã, acabou dizendo para essa pessoa, então, a única solução é Jesus. Depois acabou que a pessoa não morreu mesmo. Que bom. Mas eu quero pontuar para você, né, que às vezes as pessoas elas acabam nos pressionando, nos colocando contra a parede, para nos perguntar, quem é Jesus? Que Jesus é esse que você segue? Que Jesus é esse que toda noite você sai para ir para a igreja, para a reunião, ou todo domingo, ou isso, ou aquilo, outro? Que Jesus é esse para você que é padre, que me acompanha, né? Eu sei que tem padres que me acompanham e fico muito feliz por isso. Você, padre, quem é o Cristo que um dia te chamou há alguns anos atrás para seguir essa vocação? Quem é Jesus? Será que nós conseguimos responder para as pessoas quem é então essa razão da nossa esperança? Prosseguindo. Depois, dentro desse contexto, né, agora chega Simão Pedro que vai responder. Ele vai dizer, tu és o Messias. A palavra Messias, ela quer dizer ungido, enviado de Deus. O Filho do Deus vivo. Ou seja, é interessante que você percebe que Pedro acaba reconhecendo que em Jesus todas as promessas então se cumpriam. Porque se dizia que viria um Messias. E Pedro reconhece. E aí Jesus olha para Pedro e diz, feliz és tu, Simão. Olha que interessante. Compreender quem Jesus é de fato traz felicidade ao coração de Simão. Como é que a gente pode ser feliz? Entendendo quem Deus é de fato. E aí, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. E aí, amados irmãos e irmãs, eu quero mostrar uma coisa para você. A felicidade de Pedro não consiste nele mesmo. Não foi um esforço pessoal. Não é um mérito porque ele é estudioso. Não é porque Pedro é um grande teólogo. Não é porque Pedro devora livros que faz com que ele descubra que Jesus Cristo de fato é o Messias. Mas um coração aberto à revelação que vem do próprio Pai. É isso que é bonito. A gente precisa entender isso. Muita gente, como me desgasta perceber isso. Muita gente que só porque agora faz teologia, ou só porque é teólogo, só porque é seminarista, só porque é catequista, só porque foi para tal encontro que teve, essa pessoa se sente agora superior em relação aos demais. Amados irmãos e irmãs, não é a quantidade de cursos, de leituras, de estudo que eu tenho, que vai me levar a entender quem Jesus é. Os estudos são bons, são plausíveis, e eu falo isso porque eu amo estudar. Mas quem nos revela, quem nos convence é o próprio Deus. Depois, ele fala, né, que é sobre esta pedra que vou construir minha igreja. Gente, veja que Pedro acabou de falar da fé dele. Essa pedra a qual Deus construiu a igreja é a própria fé de Pedro. E aqui eu trago os dois lados, né? É a fé, essa é a fé inabalável, uma fé firme, uma fé que não se destrói com facilidade, mas ao mesmo tempo a gente não pode esquecer que Pedro foi então o primeiro papa da igreja. Essa fé inicial de Pedro, né, foi em cima dela que de fato a coisa foi construída. Mas não vamos colocar Pedro como pedra fundamental, porque Pedro não é a pedra fundamental da igreja. A pedra fundamental é Cristo. Por fim, e aqui agora vem a grande ligação com a primeira leitura. Você que acompanhou o vídeo da primeira leitura vai lembrar que falava um pouco sobre a questão de serviço. O serviço precisa ser feito com amor e por aí vai. O que é que Jesus diz?
Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado no céu. Gente, Jesus está dando uma responsabilidade. E é uma responsabilidade que não é de qualquer jeito. Só alguém muito responsável é capaz de estar com as chaves nas mãos. Para poder, de fato, entender toda essa profundidade que existe aqui. Amados irmãos e irmãs, cuidado. Cuidado para que a gente não esqueça da grande responsabilidade que nós temos e permitamos com que o orgulho venha até nós. São João da Cruz escreveu um livro chamado Noite Escura e ele falava um pouco sobre o quanto até os benefícios, as virtudes, elas podem se tornar em nós pecado. Uma pessoa que reza muito, ela pode se orgulhar tanto que reza que aquilo ali gera o pecado do orgulho. Então, por que eu falo isso? Porque muita gente pega esses versículos, será ligado na terra, será ligado nos céus e por aí vai, e usa como orgulho. Nossa igreja assim, nós não sei o quê, e aí fica se engrandecendo e por aí vai. Então, coloca uma coisa na sua cabeça. Isso aqui implica em serviço. Isso aqui implica em anúncio. Isso aqui implica em responsabilidade. Se Jesus deu essa missão à igreja, nós somos responsáveis e corresponsáveis pela construção do reino dos céus. Mas por fim, Jesus diz aos discípulos que não podem dizer nada a ninguém. Por que esse silêncio? Porque só se entende tudo através da cruz. Sem a paixão, morte e ressurreição, a fé ela tende a ser apenas a palpadelas. Com a cruz, tudo se ilumina, tudo começa a fazer sentido. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.